Fazendo uma reflexão do que aconteceu nos últimos meses na política do nosso país, é bastante produtivo nós pararmos para pensar e refletirmos sobre quem venceu. Essa luta pelo poder, as denúncias, a priori, vindas diretamente do Ministério Público Federal, na figura do senhor Rodrigo Janot, na opinião desse canal, o verdadeiro herói, se é que a gente pode escolher um, para personificar um pouco da provável justiça que aparentemente vem sendo feita em relação à corrupção, e não o aclamado pela mídia juiz Sérgio Moro. Rodrigo Janot ativou uma verdadeira metralhadora policial e jurídica, não contra um partido específico, como no caso do PT, mas apontando para nomes e partidos de origem diversas, incluindo eles o senhor Aécio Neves, que de modo muito estranho é um protegido e um queridinho da grande mídia oficial e de um setor bem considerável da classe média e alta. A pergunta tem bastante fundamento, porque os sinais das alterações que serão feitas após derrubado o antigo regime do PT mostram caminhos que incluem uma reforma profunda nas relações de trabalho, que a priori sustenta o argumento de que vai flexibilizar o mercado de trabalho para viabilizar a geração de empregos. Num segundo passo, nós vemos a pretensão de levantar fundos federais através da venda das nossas estatais. Nesse contexto aí, a ponta da lança das estatais, o alvo, é a Petrobras, que, segundo os políticos, não tem infraestrutura e não vai ter lucro, explorando a riqueza que mais ofere lucros, não só para o país, mas principalmente para a própria empresa estatal. Então, sob esse argumento de que a Petrobras, terceira maior companhia de petróleo do planeta e uma especialista em exploração de águas profundas, de que ela não tem know-how para explorar o pré-sal, e pelo contrário, a exploração dessa região, dessa bacia petrolífera submarina, vai onerar os cofres da própria empresa e também do governo, estranhamente vai ser passado para empresas espalhadas pelo planeta, para que elas explorem à vontade a nossa riqueza aqui. E não é comentado pela grande mídia, mas é sabido pelos que pesquisam profundamente a política nacional, que principalmente, fechando no recorte histórico nos últimos 40 anos, um dos maiores problemas da economia do nosso país é o escoamento de riquezas para fora, sem que essas riquezas tenham nenhum controle. O petróleo, oficialmente, está fazendo parte dessas riquezas. Uma das maiores perdas do Brasil, falando de maneira geopolítica, são as riquezas minerais, a quantidade maciça de ouro, de pedras preciosas e principalmente de biodiversidade, que são manufaturadas por empresas alemãs, japonesas e europeias de uma maneira em geral, retornam, no caso da biodiversidade, como produtos caríssimos
que pesam no bolso do cidadão, aos quais a maioria não tem acesso. Esse esvaziamento, esse processo contínuo de saque, de apropriação das nossas riquezas, e muitas das quais são patenteadas irregularmente lá fora, algumas das quais de conhecimento público, como o açaí, como a cachaça, são fontes de riquezas para países estrangeiros de primeiro mundo, que oferem lucros às nossas custas, e o povo brasileiro acaba funcionando como cachimbo. E a nossa mídia, enganando a toda a opinião pública brasileira, vende a ideia de que a abertura do nosso mercado consiste nesse processo, quando na realidade a gente sabe que a abertura do mercado não significa entregarmos de mão beijada as nossas riquezas naturais, minerais e biodiversidade nas mãos de especuladores estrangeiros. Se você questionar, se você procurar, você vai encontrar na internet especialistas que vão provar para você, por A mais B, que um dos grandes prejuízos brasileiros são esses. São as famosas perdas internacionais que tanto eram apontadas pelo senhor Leonel Brizola quando ainda vivo. Se você for fechar um recorte e observar o que acontece no território de Minas Gerais, você vai comprovar o disparate que é a exploração do solo mineiro e o quanto sai de riqueza em ouro não declarado para fora. Isso sem contar os materiais que servem de base para a indústria eletroeletrônica, que saem a preço de banana. São essas questões que fazem com que o país deixe de ganhar. E oficialmente, todo esse processo político, na visão desse canal, pelo que vem sendo analisado e estudado, todo esse processo político, por mais embaraçado que pareça, tem um objetivo simples, que já foi atingido: desmoralizar, desbancar a Petrobras, abrir caminho para que o capital estrangeiro entre de maneira justificada e se aposse do pré-sal, e que a partir de então, sob a alegação de que a exploração do pré-sal vai angariar prejuízos para a nação, esse pré-sal que vai dar tanto prejuízo ao ser explorado vai ser dividido e distribuído por todos os tubarões das empresas petrolíferas internacionais espalhadas pelo planeta, com ênfase nos Estados Unidos, Alemanha, Japão, China e etc. Aí cabe a pergunta: quem venceu? Nesse jogo todo, como dito aqui, esquerda e direita fazem parte da farinha que compõe o mesmo saco. A sua disputa pelo poder apenas consiste em saber quem vai receber o bônus por vender esse país para a especulação estrangeira que já se aposta do país. São as fazendas de gados que provocam queimadas no Amazonas, destruindo nossa riqueza natural, nossa diversidade, nossa biodiversidade. É a exploração desenfreada de ouro e pedras preciosas no Nordeste, no solo mineiro e também no Amazonas. E agora, oficialmente, é esse golpe com um estratagema muito maquiavélico e muito bem montado, que consistiu em estabelecer um impeachment para provocar toda essa crise política e fazer com que o foco do povo volte para esse problema, enquanto a gente não percebe o que realmente eles queriam. Derrubar o monopólio da nossa amada Petrobras e, através dos escândalos que se sucederam, desmoralizar e desqualificar a cúpula dessa empresa, que, de uma maneira errada, é encabeçada por políticos e não por profissionais de carreira. Fato esse que é apontado como errado aqui pelo nosso canal. E, uma vez justificado, derrubar a força, a ferro e fogo, o monopólio da Petrobras, através de lei elaborada pelo senhor
pelo senhor atualmente chanceler, o senhor José Serra. Nesse processo todo, nós vemos que, na realidade, quem venceu foi a classe política, simulando uma pseudo-disputa pelo poder entre eles. Foi montado todo o esquema para enganar você e a mim, a todos nós, sobre a verdadeira articulação em curso que ainda está sendo consolidada. Colocar toda a estrutura econômica nas mãos do capital estrangeiro e abrir a nossa estrutura política sob o domínio dos grandes tubarões internacionais representados pelas corporações econômicas, que também interferem, ao contrário do que muitos dizem, também e principalmente interferem na nossa política. Dentro desse contexto, os vitoriosos, os políticos, tanto de esquerda quanto de direita, Dilma, Michel Temer, Aécio Neves, Eduardo Cunha e todos os integrantes das suas quadrilhas, representando como dita aqui, a maçonaria, eles conseguiram o que queriam: agradar o seu senhor, que são os poderosos das corporações estrangeiras, que aqui no canal nós já demos nomes a esses bois, as grandes corporações como o conglomerado Rockefeller, os Rothschilds, o grupo Bilderberg, o FID americano, e politicamente abriu precedentes para que, sob a alegação de que a nossa política é instável, a gente sofra futuramente verdadeiras intervenções diretas de organismos internacionais políticos, como a famigerada ONU e seus vários braços. Esses vários órgãos e instituições aqui citados anteriormente compõem e são células de um único organismo internacional, cujo nome todos bem sabemos: os Illuminati. E esses organismos, através de toda essa articulação política que aconteceu, conseguiu sim atingir o seu objetivo de, uma vez desestabilizada politicamente o nosso país, conseguiu também derrubar o nosso Estado democrático de direito e a nossa soberania. O povo desacreditado não vê fé nas suas instituições públicas, ressalvadas exceções como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, até um certo grau de confiança. Dentro desse contexto, a pergunta quem venceu mostra muito bem o contrário: quem perdeu. E quem perdeu foi a população. Os vitoriosos vão continuar aí, ocupando seus partidos políticos e de 4 em 4 anos pedindo o seu voto e usando toda a mídia radiofonada e televisiva para convencer você de que a sua revolta em se recusar a participar do pleito é, na realidade, uma atitude inconsequente e irresponsável, quando na realidade não é, e você pode ter muito bem a certeza disso. Você opta por votar ou não, e se você se nega a votar, isso significa, primeiro, que você está mostrando claramente a sua revolta, e segundo, você está percebendo e fazendo perceber que esse processo político, que tentam vender para a gente ainda da mesma maneira que já vendem há 100 anos, ininterruptos, que esse processo é uma grande falácia e uma grande mentira para iludir você e usar você como peão dentro do tabuleiro de xadrez
da nossa amável oligarquia vendida, e que está agora implantando essa cartilha de vender o nosso país. Você tem todo o direito de acreditar ou não nisso, mas fatos são fatos. Primeiro, você desestabiliza um governo que legitimamente, através do olhar jurídico, foi eleito pela vontade do povo. Ao arrancar do poder esse indivíduo, e no caso foi a presidente, você cria a descrença popular. Essa descrença ajuda a aumentar a instabilidade política. Uma vez estabelecido o caos político, você tem justificativa para tomar todas as ações que numa situação normal o povo se rebelaria para não deixar ocorrer, como uma profunda reforma no sistema previdenciário e trabalhista, que será implantada após as eleições, como o vendilhão desenfreado de estatais que dão lucro, porque ninguém é maluco de comprar o que dá prejuízo, e a Petrobras é uma mina de ouro, entre outras medidas, como reafirmar o status quo de poder concentrado nas mãos da classe política e da oligarquia que influencia essa classe política, e estabelecer o fim da guerra ideológica que está acontecendo entre os populares que têm acesso à mídia e a classe dominante política e oligarquia que, através da mídia, tenta estabelecer a sua verdade, que encontra uma verdadeira atmosfera irreal no nosso dia a dia. Porque nós não temos um mercado de trabalho justo, como é pregado pelos meios de comunicação, não temos uma democracia verdadeira, porque todas as decisões políticas nesse país são tomadas à revelia da vontade popular e sem consultar. As nossas escolhas não são respeitadas, porque, a exemplo desse último impeachment, independente do que o povo escolha, ficou bem esclarecido, bem firmado, que na realidade a vontade do povo é a mesma coisa que nada, porque só se mantém no poder quem realmente a classe política quer e permite, de acordo com os seus interesses momentâneos. E além desses fatores, ficou estabelecido que os rumos serão determinados pela nova ordem mundial, e mesmo que a vontade do povo coloque no poder alguém que contrarie essa ordem, o tabuleiro de xadrez será desmanchado e reorganizado para que as bases do país atendam e se encaixem dentro da vontade e dos anseios dos donos do mundo. Pense nisso. Concordar ou discordar é um direito seu. Opine aí embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.